No sul da Namíbia, onde o deserto mais antigo do planeta encontra o vento e o silêncio, existe um dos maiores mistérios da natureza. Uma manada de cavalos completamente selvagens, vivendo sozinha há mais de 100 anos no meio de um dos lugares mais hostis da Terra. Sem donos, sem cercas, sem ajuda humana. Só eles, a areia e o horizonte. Imagine só. Nenhum veterinário, nenhuma ração, nenhuma cerca para protegê-los de predadores. Apenas o instinto forjado geração após geração para continuar vivo em um lugar onde a própria natureza parece testar todos os dias quem merece sobreviver. Esses animais atravessaram secas devastadoras, longos períodos sem uma única gota de chuva, e ainda assim continuam lá, firmes, galopando livres pelas planícies de areia e cascalho. Como cavalos domésticos foram parar no coração do Namibe? Como sobrevivem sem água por dias, sob temperaturas que passam de 40 graus de dia e caem a quase zero à noite? Como resistem a hienas famintas rondando seus potros recém-nascidos? E por quê? Mesmo depois de mais de um século de estudos, expedições e até testes genéticos, ninguém sabe ao certo de onde eles vieram. A resposta está escondida em meio a guerras, fazendas abandonadas e um bombardeio que mudou tudo. Uma história real, documentada, mas ainda cercada de mistério até os dias de hoje. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, se inscreva no canal, deixe o seu like e conta aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar dos cavalos do Namibe? E não esquece de dar uma olhada no catálogo dos meus brindes, fixado logo no primeiro comentário. Agora prepare-se, porque a jornada desses cavalos começa em meio à guerra, deserto e sobrevivência. Para entender essa história, primeiro é preciso entender o lugar onde ela acontece. O deserto do Namibe se estende por mais de 2.000 quilômetros ao longo da costa atlântica da África, cobrindo partes da Namíbia, Angola e África do Sul. Estima-se que ele exista há pelo menos 55 milhões de anos, o que faz dele o deserto mais antigo do planeta, muito mais velho que o Saara. É um lugar de contrastes extremos. Durante o dia, o sol castiga as dunas alaranjadas e as planícies de cascalho, com temperaturas que podem ultrapassar os 40 graus Celsius. À noite, o calor desaparece quase por completo, e o termômetro despenca, chegando perto de zero. As chuvas são raras e imprevisíveis, e em muitas regiões podem passar anos sem que uma única gota caia do céu. A vegetação é escassa, formada principalmente por arbustos resistentes e touceiras de capim, que só brotam depois de chuvas ocasionais. É exatamente nesse cenário implacável que se encontra a região de Garube, uma planície de cascalho situada entre as cidades de Aus e Lüderitz, no sul da Namíbia. O nome Garube vem da língua Nama e significa leopardo, uma referência aos antigos habitantes selvagens da região. Hoje, porém, Garube é conhecida por outro animal, os cavalos selvagens do Namibe, ou simplesmente os Namibes, como são chamados pelos pesquisadores e guias locais. O que torna Garube um ponto tão especial é a presença de um poço de água artificial, perfurado no início do século XX, para abastecer as locomotivas a vapor que cruzavam a região durante a construção da ferrovia entre Lüderitz e o interior do país. Esse poço, ainda em funcionamento até hoje, tornou-se o centro vital de toda a vida selvagem da área, incluindo, é claro, os cavalos. Sem ele, é praticamente certo que a manada não teria sobrevivido ao longo de tantas gerações. Cientistas e conservacionistas consideram os cavalos do Namibe um verdadeiro fenômeno biológico. Eles são, muito provavelmente, a única população de cavalos completamente selvagens de todo o continente africano, e uma das mais isoladas do mundo. Vivem soltos há mais de 100 anos, sem intervenção humana direta, sem veterinários, sem suplementação alimentar, sem qualquer tipo de manejo. Apenas a lei da natureza, na sua forma mais dura, decide quem sobrevive e quem não sobrevive naquele território. Atualmente, estima-se que a população gire entre 90 e 150 indivíduos, um número que oscila bastante ao longo dos anos, dependendo das chuvas,
da disponibilidade de pasto e da pressão de predadores. É uma população pequena, frágil, mas extraordinariamente resiliente. Para muitos pesquisadores, entender como esses animais conseguem sobreviver em condições tão extremas é como observar, em tempo real, a evolução acontecendo diante dos nossos olhos. Mas para chegarmos até aqui, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender de onde vieram esses cavalos. E a resposta para essa pergunta nos leva direto para os primeiros anos do século XX, para uma fazenda de criação de cavalos e para os ecos distantes de uma guerra mundial que, sem querer, mudaria para sempre o destino desses animais. No início do século XX, a região que hoje conhecemos como sul da Namíbia era parte da colônia alemã do sudoeste africano. Foi nesse contexto que um homem chamado Emil Kraepelin, que viria a se tornar prefeito da cidade de Lüderitz, decidiu investir em algo aparentemente fora de lugar em pleno deserto: a criação de cavalos de raça. Kraepelin estabeleceu uma fazenda de criação chamada Kubub, localizada a cerca de 35 quilômetros de onde hoje fica Garub. A escolha não foi por acaso. Naquela época, Lüderitz vivia um verdadeiro boom econômico graças à descoberta de diamantes na região, ocorrida em 1908. Com a riqueza repentina, surgiu também a demanda por entretenimento, incluindo corridas de cavalos, que se tornaram populares entre os colonos e comerciantes da cidade. Na fazenda Kubub, Kraepelin criava cavalos de linhagem refinada, destinados tanto ao hipódromo de Lüderitz quanto ao trabalho nas minas de diamante da região. Eram animais de boa genética, resistentes, adaptados ao clima seco, mas ainda assim completamente domesticados, dependentes de cuidados humanos, cercas e água fornecida regularmente. Só que a história do mundo estava prestes a interromper esse projeto. Em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial, e o conflito rapidamente chegou também às colônias africanas das potências europeias envolvidas. O sudoeste africano alemão tornou-se palco de confrontos entre as forças coloniais alemãs e as tropas da União Sul-Africana, que lutavam ao lado dos aliados. Com a guerra em curso, muitas fazendas e propriedades da região, incluindo a fazenda Kubub, acabaram sendo abandonadas às pressas. Sem cercas para contê-los e sem ninguém para cuidar deles, os cavalos ficaram livres. Seguindo o instinto básico de qualquer animal, eles passaram a se deslocar em busca de pasto e principalmente de água, um recurso cada vez mais escasso naquele território árido. Foi esse deslocamento que, ao longo do tempo, os levou até Garub, atraídos pelo poço de água mantido para abastecer as locomotivas da ferrovia. Ali, esses cavalos oriundos da fazenda Kubub encontrariam, ainda sem saber, o lugar que se tornaria o berço de uma das histórias de sobrevivência mais notáveis do mundo animal. Mas essa não foi a única origem possível para a manada. A guerra, como veremos no próximo capítulo, ainda reservava um capítulo à parte. Um episódio dramático quase cinematográfico, que muitos historiadores apontam como o momento decisivo para a formação definitiva do rebanho selvagem que conhecemos hoje. O ano era 1915. A Primeira Guerra Mundial avançava com força total, e o sudoeste africano-alemão se tornara um dos muitos tabuleiros dessa disputa global. Tropas da União Sul-Africana, aliadas da Grã-Bretanha, avançavam sobre o território controlado pelas forças coloniais alemãs, conhecidas como Schutztruppe Garub. Com seu precioso poço de água, tornou-se um ponto estratégico fundamental. Não é exagero dizer que, em pleno deserto, controlar uma fonte de água confiável equivalia a controlar o próprio território. Por isso, forças sul-africanas estabeleceram uma base ali, reunindo milhares de soldados e, segundo relatos históricos, cerca de 6.000 cavalos, usados tanto para o transporte quanto para o combate. Foi nesse cenário tenso que aconteceu um dos episódios mais citados por historiadores ao tentar explicar a origem da manada selvagem. Um avião alemão sobrevoou o acampamento sul-africano em Garub e lançou bombas sobre a base. O ataque causou pânico generalizado entre os animais. Assustados pelo barulho das explosões, centenas, talvez milhares de cavalos,
dispararam em debandada para o meio do deserto. As estimativas variam entre os historiadores, mas fala-se em algo próximo de 1.700 cavalos que escaparam durante o caos daquele bombardeio. A maioria, presume-se, acabou sendo recapturada nos dias seguintes. Afinal, cavalos eram recursos valiosos demais em tempos de guerra para serem simplesmente abandonados. Mas nem todos voltaram. Um grupo, por razões que até hoje intrigam pesquisadores, permaneceu solto, espalhado pelas planícies áridas ao redor de Garube. É importante dizer que essa não é a única teoria sobre a origem dos cavalos, e os próprios historiadores namibianos reconhecem isso. Existem outras hipóteses, a de que os animais seriam remanescentes das tropas alemãs em retirada, que teriam soltado seus próprios cavalos durante a fuga, ou ainda, a possibilidade de que fossem descendentes diretos dos animais da fazenda Kubub, que já vagavam livres antes mesmo do bombardeio. É bem provável, inclusive, que a verdade seja uma mistura de todas essas histórias, com cavalos de diferentes origens, militares, civis e de criação, se encontrando naquele único ponto de água em comum, o Poço de Garub. O que se sabe com certeza é que, a partir daquele momento conturbado da guerra, formou-se ali um núcleo de cavalos completamente livres, sem donos, sem cercas e sem qualquer plano de retorno à vida doméstica. Enquanto o mundo lá fora seguia em guerra, esses animais, silenciosamente, começavam a escrever um novo capítulo evolutivo, um capítulo que exigiria deles uma transformação radical para conseguirem sobreviver ao ambiente mais hostil que poderiam imaginar. E foi exatamente essa transformação, essa incrível capacidade de adaptação, que faria desses cavalos um dos casos mais estudados de resiliência animal em todo o mundo. Sobreviver no Namibe não é tarefa para qualquer animal, e muito menos para um cavalo, uma espécie que evoluiu originalmente em vastas planícies com fartura de água e vegetação. Os cavalos que ficaram presos em Garub, após os eventos da guerra, precisaram passar por um processo de adaptação extremo, quase impensável, para conseguirem continuar existindo naquele ambiente. O primeiro grande desafio era, sem dúvida, a água. Enquanto um cavalo doméstico geralmente precisa beber água todos os dias, os cavalos do Namibe aprenderam a tolerar longos períodos de escassez, chegando a passar vários dias sem beber, algo extremamente estressante e potencialmente fatal para um cavalo comum. Eles desenvolveram uma capacidade elevada de suportar certo grau de desidratação sem comprometer suas funções vitais, um ajuste fisiológico notável, conquistado ao longo de gerações de seleção natural implacável. O segundo desafio era a alimentação. Diferente de pastagens verdejantes, o Namibe oferece apenas capim seco, esparso e de baixo valor nutricional, que só se torna abundante em curtos períodos após alguma chuva ocasional. Os cavalos precisaram aprender a percorrer longas distâncias em busca de pasto, otimizando o gasto de energia e sabendo exatamente onde e quando a vegetação poderia brotar. Muitos pesquisadores destacam que essa manada desenvolveu um profundo conhecimento territorial, quase uma memória coletiva do terreno transmitida entre gerações. Também é digno de nota o comportamento social da manada, que se ajustou às condições do deserto. Ao contrário de cavalos selvagens em regiões mais férteis, que costumam viver em grupos menores e mais fixos, os cavalos do Namibe formam agrupamentos que se reorganizam com frequência, adaptando-se à disponibilidade momentânea de água e alimento. Essa flexibilidade social é vista por especialistas como uma estratégia inteligente de sobrevivência em um ambiente tão imprevisível. A doutora Telané Grayling, pesquisadora que dedicou décadas de sua vida ao estudo desses animais, documentou como o comportamento da manada ao redor do Poço de Garube se transformou ao longo do tempo, adaptando os horários e a frequência das visitas à água conforme as condições climáticas e a presença de predadores mudavam. Fisicamente, os cavalos também mudaram. Ao longo de mais de 100 anos isolados, sem cruzamento com outras populações, a manada desenvolveu características próprias,
Um porte atlético, robusto, com boa conformação física herdada dos cavalos de corrida de Kubub, mas temperado pela dureza da vida selvagem. Muitos os consideram hoje quase uma raça à parte. Batizada informalmente de Namib Desert Horse, reconhecida por sua rusticidade e resistência únicas. Essa combinação de fatores, físicos, comportamentais e fisiológicos, transformou aqueles cavalos abandonados durante a guerra em verdadeiros sobreviventes do deserto. Mas a adaptação ao clima extremo não seria o único obstáculo em sua jornada. Ao longo das décadas seguintes, novos perigos surgiriam, ameaçando a própria existência da manada. E é sobre essas ameaças que falaremos a seguir. Se o clima do Namibe já é, por si só, um adversário formidável, a manada de cavalos selvagens enfrentou, ao longo das décadas, desafios ainda mais diretos à sua sobrevivência. As secas prolongadas sempre foram uma ameaça constante. Há registros de períodos em que a manada chegou a perder uma parcela significativa de seus membros devido à falta extrema de pasto e água, principalmente entre os potros mais jovens e os indivíduos mais idosos, sempre os mais vulneráveis nessas circunstâncias. Durante décadas, esses ciclos de seca e fartura fizeram parte natural da vida no deserto, mantendo a população em números relativamente estáveis, girando historicamente em torno de 200 indivíduos, adequados à capacidade de sustento daquele ambiente árido. Mas, nos últimos anos, um novo tipo de ameaça mudou drasticamente esse equilíbrio. A chegada de um grupo de hienas malhadas à região. Diferente das secas, um fenômeno cíclico e, de certa forma, previsível, a presença das hienas representou um problema completamente novo para a manada. Sem predadores naturais por gerações, os cavalos do Namibe nunca haviam precisado desenvolver estratégias de defesa contra ataques de carnívoros. As hienas passaram a atacar principalmente os potros recém-nascidos, o elo mais frágil da cadeia reprodutiva da manada, provocando uma queda preocupante na taxa de sobrevivência das novas gerações. Esse cenário acendeu um sinal de alerta entre pesquisadores e conservacionistas namibianos. Afinal, tratava-se de uma população já naturalmente pequena e isolada, sem possibilidade de reforço genético vindo de fora, já que não existem outras populações de cavalos selvagens próximas o suficiente para cruzamento natural. Qualquer ameaça adicional à taxa de natalidade colocava em risco, a longo prazo, a própria continuidade da manada. Felizmente, estudos mais recentes indicam sinais de recuperação. Períodos de chuvas mais abundantes ajudaram a repor as pastagens da região, fortalecendo fisicamente os cavalos adultos e, consequentemente, aumentando as chances de sobrevivência dos potros. Há também relatos de que o grupo de hienas teria se deslocado para outras áreas, aliviando temporariamente a pressão de predação sobre a manada, embora os pesquisadores continuem monitorando de perto qualquer sinal de retorno dessa ameaça. Essa dinâmica de ameaças e recuperações reforça uma verdade importante sobre a manada de Garube. Sua sobrevivência nunca foi, e provavelmente nunca será, algo garantido. Trata-se de um equilíbrio delicado entre clima, predadores, disponibilidade de recursos e, cada vez mais, o papel da observação e do estudo humano, que hoje ajuda a entender, e sempre que possível, proteger esses animais à distância, sem interferir diretamente em seu modo de vida, verdadeiramente selvagem. E é justamente esse delicado equilíbrio entre ciência, turismo e preservação que molda o presente e o futuro dos cavalos do Namibe, tema do nosso capítulo final. Passado mais de um século desde que os primeiros cavalos foram deixados à própria sorte nas planícies de Garube, a manada selvagem do Namibe segue existindo. E segue, em muitos sentidos, sendo um mistério vivo. Durante décadas, os cavalos permaneceram praticamente desconhecidos do grande público, escondidos em uma região remota e de difícil acesso do sul da Namíbia. Isso começou a mudar a partir do final dos anos 1980, quando parte da área onde vivem, conhecida como Sperrgebiet, foi incorporada ao Parque Nacional Namib-Naukluft. Anos depois, foi construído um observatório junto ao Poço de Garube, permitindo que visitantes pudessem acompanhar, à distância,
e sem interferir, o comportamento natural da manada. Com a independência da Namíbia em 1990, os cavalos selvagens gradualmente se tornaram um dos principais atrativos turísticos da rota sul do país, atraindo viajantes, fotógrafos e pesquisadores de diversas partes do mundo, todos em busca da mesma experiência: testemunhar, ao amanhecer, o momento em que a manada se aproxima da água, com a poeira levantada pelos cascos e as crinas balançando ao vento do deserto. Apesar de mais de um século de observação e de diversos estudos científicos, incluindo tentativas de análise genética, a origem exata dos cavalos do Namibe continua sendo oficialmente incerta. Nenhum teste até hoje conseguiu comprovar de forma definitiva qual das teorias, a fazenda Kubub, o bombardeio de 1915, ou uma combinação de ambas, representa a verdadeira origem da manada. Essa incerteza, longe de diminuir o fascínio pela história, só a torna ainda mais intrigante. Hoje, pesquisadores namibianos e internacionais continuam monitorando de perto a manada, acompanhando de perto sua saúde, seu comportamento reprodutivo e os desafios impostos pelas mudanças climáticas, que tornam os ciclos de seca cada vez mais imprevisíveis em toda a região do Namibe. Organizações locais de conservação trabalham para garantir que, mesmo diante de todas essas incertezas, a manada continue existindo livre, sem intervenção humana direta, exatamente como sempre viveu. A história dos cavalos selvagens do Namibe é, no fim das contas, muito mais do que a história de um grupo de animais perdido em um deserto distante. É uma história sobre resiliência, sobre a capacidade da vida de se adaptar mesmo às condições mais adversas, e sobre como, às vezes, os episódios mais dramáticos da história humana, como uma guerra mundial, podem dar origem a algo completamente inesperado. Mais de 100 anos depois, ainda hoje, ao amanhecer, é possível ver esses cavalos galopando livres pelas planícies do deserto mais antigo do mundo, guardando para sempre os segredos da sua própria origem.